Essa pauta aí de saúde, meningite, nós temos 96 casos confirmados e 22 pessoas morreram em consequência da doença no Espírito Santo somente neste ano de 2026. São dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, monitorados até 23 de maio. Minha convidada é a Mariana Ribeiro Macedo. Ela é referência técnica de vigilância dos vírus respiratórios e meningites da Secretaria de Estado da Saúde. E Mariana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, obrigada pela sua gentileza. Mariana, esse é um ano aí de explosão de casos ou eles já vinham assim? A meningites, né, elas são doenças endêmicas, né? Então esses números a gente já vem observando já há algum tempo, vem mantendo-se dentro do padrão do que a gente espera mesmo. A gente faz esse monitoramento baseado, né, numa curva dos últimos 5 a 10 anos, né, o número de casos. Uhum. Porque o que eu vejo aqui é mais comum do que a gente imagina, então, né? Isso, as meningites, elas são doenças que acontecem todo ano, né? Uhum. E aí acaba que no inverno, né, que é o período outono e inverno que nós estamos, é o período que a gente tem maior número de casos de meningite bacterianas, né? Que é a de maior letalidade, maior possibilidade de deixar sequela, né? Que gera mais susto, né? E acaba que eu acho que fica isso muito mais evidente, né, para a população. Sem dúvida. Quais são os principais sintomas para as pessoas que estão nos ouvindo aqui para acender aquele sinal de que pode ser meningite? Então, a meningite, elas podem se manifestar como qualquer outra doença, assim, até mesmo como uma gripe. Então, o indivíduo ele pode ter febre, pode ter mancha em corpo, dor em membros inferiores, uma rigidez de nuca, cefaleia, como pode ter um quadro com sintomas um pouco mais severos, como uma convulsão, né, e tudo mais. Uhum. E a meningite é a inflamação das meninges. Isso, as meningites é uma inflamação da meninge, que é justamente essa membrana que envolve ali o cérebro e a medula espinhal. Uhum. E aí elas podem ser realmente de causas infecciosas, que são as que a gente monitora como doença de notificação compulsória, mas podem também ser de causas não infecciosas, por exemplo, secundária é uma doença autoimune, secundária é uma doença neoplásica e tudo mais, né? Ela é mais comum em crianças, em adultos? Não tem a suscetibilidade geral, né? Qualquer indivíduo pode ter o quadro de meningite, mas a gente sabe que na presença dos extremos de idade, comorbidades, como imunossupressão, né, tem um maior risco de ter um quadro um pouco mais grave, né, um pouco mais severo. Mas a gente tem esse quadro nas diferentes faixas etárias, né, e aqui no estado a gente tem tido em diferentes faixas etárias, inclusive em adultos jovens, né. Em adultos jovens que possivelmente não foram vacinados? Ou isso não tem nada a ver? Possivelmente não foram vacinados, mas também vacinados. Tem indivíduo com comorbidades que pode ter o risco de ter a doença, né? Sem dúvida alguma. Então agora vamos falar um pouquinho de como que é essa rotina de vacinação para se evitar o contato com a meningite, o contágio? Então, a vacinação ela continua sendo a principal forma de prevenção nos quadros de meningite, né? O SUS, ele oferta vacina que protege, né, contra as formas de meningite bacterianas e virais, né? Hoje o SUS ele tem disponível para os menores de 5 anos a vacina pneumocócica, a vacina por hemófilos, a vacina meningocócicas, né? E a BCG mesmo quando um bebezinho pequenininho. E tem também algumas vacinas que protegem contra as meningite virais, tipo varicela, sarampo, cachumba, porque todos esses vírus também eles poderiam dar um quadro de meningite. Além disso, o SUS ele oferta, né, para pacientes que têm doenças crônicas, por exemplo, paciente HIV, hepatopatas, né, doenças que têm uma maior vulnerabilidade, vamos dizer assim. O SUS ele oferta através dos nossos centros de referências imunobiológicos algumas vacinas especiais para esses grupos, né, para proteger contra as doenças de modo geral, né, e aí principalmente a questão da meningite. Entendido. E a primeira imunização começa com que idade? Geralmente no bebezinho, né, no menos de 1 ano de idade a gente já tem a vacinação que já protege, né, pensando nos diferentes tipos de meningite, né.
Entendido. E aí vai se aumentando o ciclo ao longo do crescimento? Isso aí. São as vacinas de reforço, não é isso? Isso, exatamente. Tem algumas vacinas que precisam dessa dose de reforço justamente para manter a proteção, né? Então, a maioria dessas vacinas a gente faz mais de uma dose, né, ao longo da vida. Por exemplo, a pneumo, a gente faz com 2, 4 em reforço acima de 1 ano. A meningocócicas, né? A gente faz a meningo C com 3, 5 e com 1 ano a CWY. E para os nossos adolescentes a gente faz a CWY também, que esse reforço adolescente é extremamente importante, porque o adolescente, quando a gente pensa nas meningites causadas, por exemplo, pelo meningococo, o adolescente é o principal portador dessa bactéria, então quando a gente protege os adolescentes, é uma maneira indireta a gente estar protegendo o restante da população, diminuindo a transmissão do meningococo na comunidade, né? Uhum. E a hemófilos influenza a gente faz também com 2, 4, 6 meses, e né, a vacinação. Então, a maioria dessas vacinas, elas têm mais de uma dose, justamente para manter um período de proteção, né? Que justamente nesse primeiro ano de vida, é o indivíduo geralmente que é mais suscetível à infecção, mas também é a fase que ele está em formação do sistema imunológico, né? Daí a necessidade de manter os reforços, manter o cartão em dia. Não adianta você fazer só uma única dose, né? É importante você manter o esquema completo. Quando a gente fala de prevenção, além das vacinas, né, e chegando nesse período que a gente está vivendo, uma transição do outono para o inverno, quais são os cuidados diários, assim, e como é que a gente identifica se é uma meningite bacteriana, se ela é viral? Na verdade, assim, para identificar se é meningite bacteriana ou viral, a gente precisa do exame, né? Então, na suspeita de né, na presença de uma sintomatologia sugestiva de meningite, né, vamos dar um exemplo, o indivíduo está com febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, é recomendado que ele vá num pronto atendimento. E aí, no pronto atendimento, ele vai passar por uma avaliação, e quando o médico suspeita realmente de uma meningite ou uma meningococcemia, enfim, alguma coisa, provavelmente eles vão indicar a coleta do líquor, que é um exame que a gente faz para o diagnóstico das meningites, que é justamente a coleta daquele líquido que corre ali na medula espinhal. Então, a gente vê se aquilo ali está infectado ou não. E aí, na primeira análise, a gente já consegue avaliar, ter uma noção se é viral ou bacteriano. E aí, depois a gente vai, né, manda para o nosso laboratório de referência para a gente fazer os nossos exames específicos para tentar identificar o agente. No geral, as meningites virais, elas evoluem de uma maneira menos grave, geralmente são quadros mais autolimitados e tudo mais. Tem indivíduos que às vezes nem precisa ficar hospitalizado o período todo, enquanto as meningites bacterianas, elas tendem a evoluir de maior gravidade, né? E daí a necessidade, na suspeita de um quadro de meningite, fazer o diagnóstico através do líquor e até iniciar a terapêutica adequada, porque na meningite bacteriana, o tempo de início de tratamento ele vai interferir no prognóstico do doente. Sem dúvida. Então, em relação à questão de proteção, né, além das medidas de vacinação, que ainda continua, eu acho que pensando em doenças infecciosas, a vacinação continua a principal forma de prevenção, mas pensando nas meningites virais e bacterianas, né, eu penso na fúngica a gente pensa de uma outra forma, mas nas meningites virais bacterianas, seriam as medidas de proteção comuns a doenças infecciosas, né? Evitar ficar próximo às pessoas doentes, manter ambientes mais ventilados, desinfecção, né, das superfícies e tudo mais. Embora a meningite, o contágio, ele vai acontecer, não é um contato rápido, igual uma gripe, é um contato um pouco mais prolongado. Né, para poder eu pegar uma meningite de uma outra pessoa, eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho que morar com ela, eu tenho que trabalhar com ela todos os dias, não é aquele contato igual comum de uma gripe, de um Covid, de uma influenza, que também são os agentes que têm circulado bastante aí nessa época. Na escola? Nas escolas, contato de escola porque contato de escola você fica todos os dias da semana, né? Um período prolongado. Por isso que as aulas são suspensas, né? Quando vocês têm um caso suspeito. Geralmente por isso que a gente avalia a necessidade de quimioprofilaxia quando tem indicação. A gente olha os cartões de vacina para ver se estão atualizados, orienta as famílias e tudo mais, né?
Exatamente. Geralmente, vocês suspeitam de que se trata de fato de uma meningite quando a pessoa já chega com um pouco de rigidez na nuca. Eu me lembro que vocês falavam muito desse sintoma. Isso existe em todos os casos de meningite ou não? Não, não existe em todos, não. Mas quando chega com rigidez de nuca, é uma das coisas que, principalmente, que a gente tem que pensar. Mas existe meningites que não vai se manifestar com rigidez de nuca, que pode ser uma cefaleia, com uma febre com vômito, por exemplo, entendeu? Sim. Uhum. Ou até Entendi. mesmo aquela sufusão hemorrágica e tudo mais. E no bebê que não fala, doutora? A senhora é pediatra, né? Sou pediatra. O bebê, geralmente, a gente vai buscar, né, fora a febre, que às vezes pode acontecer, mas esses sinais de irritabilidade, uma sonolência fora do normal, aquele bebê que não tá querendo comer de jeito nenhum, o bebê que tem a fontanela ainda, né, palpável, a gente geralmente vê nos quadros de meningite aquela fontanela mais abauladinha. Isso são sinais que chamam atenção, né, que aí essa criança ela precisa ser avaliada. Entendido. Doutora, qualquer unidade de saúde e atendimento do SUS está pronto para receber e dar esse diagnóstico? Eu espero que sim, né? Porque as equipes são treinadas e tudo mais, né? Por isso que a gente sempre orienta, né? A população, na presença de sinais e sintomas, procurar os pronto-atendimentos, passar por uma avaliação. Lembrar que a meningite, ela se confunde com outras doenças, né? Então, às vezes a gente vai com um quadro de febre, dor de cabeça, e pode não necessariamente ser uma meningite, mas sempre é bom passar por uma avaliação médica, e quando o médico, né, ele entende que é um quadro suspeito, eles já são orientados e treinados a coletar o líquor, e a gente tem nosso laboratório de referência que faz uma análise, né, complementar desse material para a gente fazer um diagnóstico mais certo, né, do agente etiológico responsável pelo quadro. Perfeito. Doutora, eu te agradeço pela entrevista. Tá, joia. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade, né? E é tão importante a gente alertar a população sobre esse assunto aí. É isso aí. Deixar ventilar a casa, né? Nessa época de frio, todo mundo vai fechando as portas, as janelas. Exatamente. Outono e inverno tem que deixar as casas, ou as janelas abertas, ambientes ventilados, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente também está tendo os nossos vírus respiratórios aí, que está um período de maior circulação, né? Que também tem vacina disponível no SUS, né? E aí fica alerta também para a população. Tá certo.